Olá, meu nome é Luana Ricardo, sou graduanda do curso de Engenharia de Materiais e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo sob a orientação do professor Dr. Tiago Moreno Volkmer, intitulado como o efeito da temperatura nas propriedades de hidroxiapatita nanoestruturada sintetizada por via úmida. A demanda por materiais aplicáveis na área médica, como as próteses e enxertos, são alvo de muitas pesquisas que visam o aprimoramento e desenvolvimento desses materiais para que as aplicações finais sejam mais eficazes na melhoria da qualidade de vida do paciente. Os materiais cerâmicos, que normalmente são utilizados para reparar ou substituir as partes danificadas do corpo humano, são denominados de biocerâmicos. Entre os materiais biocerâmicos com melhor desempenho está a hidroxiapatita, que é o principal mineral natural constituinte dos nossos dentes e ossos, com a possibilidade de até 70% da fase inorgânica ser desse fosfato de cálcio. Logo, a hidroxiapatita mostra-se como uma boa alternativa para as aplicações biomédicas, uma vez que ela apresenta como bom osteocondutor, antialérgico e não é cancerígeno, o que garante alta biocompatibilidade desse material. Um método bastante utilizado para obter-se hidroxiapatita é por via úmida, pois além de ser uma síntese simples e de baixo custo, fornece hidroxiapatita com cristalidade comparável do tecido ósseo, o que favorece a biocompatibilidade, e também tem como resíduo final da reação somente água. Diante disso, o objetivo desse trabalho é sintetizar a hidroxiapatita em diferentes temperaturas pelo método de via úmida para observar a influência da temperatura na morfologia e na cristalidade desse material. Aqui nessa tabela eu apresento as 4 amostras separadas para análise. Utilizamos 4 temperaturas diferentes, a de 4, 30, 50 e 70 graus, com as mesmas medidas, o mesmo tempo, a mesma velocidade de gotejamento, apenas variando a temperatura. Aqui eu trago um esqueminha que ilustra como é feita a síntese por via úmida. Basicamente são feitas 2 soluções, uma ácida e uma básica. A básica fica sob agitação magnética até atingir a temperatura desejada, e quando atinge a temperatura de síntese, a solução ácida, no nosso caso contendo o ácido fosfórico, é gotejada numa vazão de 2,5 ml por minuto. Com isso, obtemos um material branco e espesso que é filtrado a vácuo e seco em estufa por 24 horas numa temperatura de aproximadamente 60 graus. Após isso, o material é triturado com o auxílio de um almofariz para obter-se o pó e depois é calcinado. Como primeiro resultado, eu trago essa análise de DRX, que com ela é possível identificar que os picos resultantes correspondem aos picos da ficha cristalográfica que indica a obtenção da hidroxiapatita sintética. Outra tendência que podemos observar com essa análise foi o aumento da intensidade do pico de 33 graus, que corresponde ao plano cristalino 300, o que mostra que houve realmente uma mudança morfológica nas partículas sintetizadas. Esse resultado do DRX ele pode ser comprovado através do MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura. Essa análise é responsável por verificar a morfologia dos pós obtidos. Com isso, foi possível observar o aumento da temperatura levou a uma melhor definição das partículas, uma vez que nas amostras HA50 e HA70 as partículas apresentam formatos parecidos como de uma agulha, enquanto nas amostras com temperaturas mais baixas, a HA4 e HA30, o formato das partículas é mais quadrado. A tabela 2 mostra a cristalidade e o tamanho do cristalito para as amostras de hidroxiapatita. O tamanho de cristalito foi calculado se usando a equação de Scherer e se verificou que não variou significativamente com o aumento da temperatura de síntese. Entretanto, a temperatura apresentou grande influência na cristalidade, pois aumentou 10,6% na amostra sintetizada em gelo e 56,2% na amostra sintetizada a 70 graus. Em resumo, conclui-se que a metodologia empregada para a síntese permitiu a obtenção de hidroxiapatita com elevado grau de pureza, sendo esta a única fase obtida para todas as temperaturas. Apesar de não ter afetado significativamente o tamanho do cristalito, a cristalinidade aumentou conforme se aumentou a temperatura da síntese. Também podemos concluir que o crescimento do plano cristalino 300 indicado pelo DRX foi confirmado por MEV através da mudança do formato das partículas.